Seminário no ar, curso bíblico sobre graça e salvação, aula número 16, assunto: a esperança do reino de Deus. A esperança que provém da fé é o assunto que eu quero comentar com você. A esperança que anima aqueles que caminham no trilho estreito e apertado que se chama o caminho do reino de Deus. Porém, apesar de ser estreito e apertado, é o caminho certo e seguro que conduz às verdadeiras fontes de água viva que trazem o futuro certo e seguro para aqueles caminhantes que passaram pelos seus caminhos estreitos, apertados, difíceis, porém caminhos sérios, seguros e garantidos. Nós temos falado claramente que existem dois caminhos, dois reinos, um reino das trevas que caminha facilmente satisfazendo ao eu de todo mundo e inclusive do príncipe deste mundo que é o diabo e caminha para a perdição. Mas há um caminho estreito, seguro, garantido, porém difícil de caminhar por ele, que é o reino de Deus, que caminha para cima, digamos assim, que caminha para fazer a vontade de Deus, e fazendo a vontade de Deus tem o seu futuro garantido e seguro. Aqueles que estão no mundo não querem fazer a vontade de Deus, mas querem fazer a sua própria vontade, e que, fazendo essa própria vontade de cada um, satisfazendo ao seu eu, no fundo, estão andando no mesmo caminho do rumo geral do mundo, que é satisfazer a vontade do seu príncipe, andar por aquele programa pré-estabelecido por ele e que conduz a uma revolta, uma rebeldia completa contra Deus. Os filhos do reino de Deus, ou filhos da obediência ao seu rei, como são chamados também na Bíblia, são aqueles que caminham por esse caminho difícil, estreito, obedecendo a Deus em oposição a tudo aquilo que é natural no mundo, a tudo aquilo que é comum no reino das trevas. O seu caminhar é completamente diferente, é completamente oposto, porém eles têm alegria nesse caminhar. A alegria que eles têm nesse caminhar não se baseia nas coisas materiais, nas coisas mundanas, nas coisas que ocorrem normalmente neste mundo, mas esse caminhar se baseia em aspectos que não são visíveis aqui na Terra, se baseia na sua fé. A fé é isso, é a capacidade de ver aquilo que não é visível, de crer naquilo que não se conheceu ainda, aquilo que não aconteceu, mas que é seguro, é garantido. A fé tem uma certeza, a fé tem um apoio, a fé tem um fundamento, tem uma base, que é a existência de Deus, a certeza de que Deus está dirigindo aqueles que estão caminhando no seu reino. Você há de se perguntar: se é assim, por que o reino de Deus é tão pequeno em relação ao reino das trevas ou ao mundo? E a resposta é muito simples, porque no reino de Deus você precisa fazer força, você precisa obedecer, se submeter à obediência ao Rei Jesus. No reino das trevas, aparentemente, você faz a sua própria vontade. E quem é que não quer satisfazer ao seu eu? Quem é que não quer se satisfazer? Quem não quer se enriquecer neste mundo? Quem não quer se fazer, ter fama, fortuna, dinheiro, poder, status, andar plenamente em liberdade? Liberdade no sentido de poder fazer o que entende, o que bem quer, o que deseja o seu coração, a sua alma, sem compromisso com quem quer que seja, nem com Deus, muito menos com Deus. Então essa liberdade é que é o atrativo maior do reino das trevas. Porém, na realidade, não é uma liberdade como se pode observar. Jesus diz que a verdadeira liberdade consiste em conhecer a Deus. Aqueles que têm liberdade deste mundo fazem o que querem fazer. No fundo, o que eles querem fazer não é nada mais do que o diabo quer que eles façam. Não é nada mais do que o que todo mundo faz, independendo de Deus e se revoltando contra Deus. Ora, quem se revolta contra Deus vai encontrar a Deus como adversário no juízo final que já está prestes a chegar. E se você andar por esse caminho da independência de Deus, se revoltando contra Deus, dirigindo a sua vida presumidamente
certa a sua maneira de ver, não como Deus vê, isto é prova de que você está em rebeldia, em revolta contra Deus e vai encontrar a Deus por adversário. Você quer este caminho? De facilidade agora, porém encontrando Deus como adversário no amanhã? Ou você vai querer andar pelo caminho certo, seguro, garantido, que é a obediência a Deus? O reino das trevas, por causa disto, persegue o reino de Deus, porque há uma revolta íntima, uma revolta até que nem precisa ser falada, porque todos têm no seu coração essa revolta contra Deus. Eles atribuem a Deus o fato de existirem tabus, atribuem a Deus o cerceamento de liberdades aqui na Terra. Dizem que Deus é responsável por cercear a liberdade das pessoas aqui na Terra, impondo uma religião, um jugo que só tem a finalidade de oprimir as pessoas. A verdade é completamente oposta. Essa liberdade, que é na verdade uma libertinagem, não é liberdade alguma, é escravidão do pecado, porque quem faz o que quer fazer, na realidade não faz nada diferente do que fazem todos e do que o diabo quer que faça. Isso é uma libertinagem que mostra escravidão ao pecado, e é o que Jesus disse: se você quer verdadeiramente ser livre, então conheça Deus. A verdadeira liberdade consiste em pertencer ao reino de Deus. Pertencer ao mundo e fazer o que quer não é liberdade, é escravidão ao pecado. Escravidão ao pecado. O reino de Deus espera um futuro glorioso pela frente. É sobre isso que eu quero falar. A esperança que tem os filhos do reino de Deus, os filhos da obediência, os discípulos de Jesus Cristo, têm um futuro glorioso e garantido pela frente. Esta é a esperança que os anima. E se aqui na terra sofrem alguma tribulação, se aqui na terra sofrem como sofrem alguma perseguição, isso não é nada, como diz a Bíblia, se comparando com o galardão, a recompensa, o prêmio que vão receber quando se manifestar o reino de Deus em sua plenitude. Você não pense que o reino de Deus, pelo fato de ser constituído de poucas pessoas relativamente aqui na terra, agora no hoje, por causa disso, é um reino diminuído, é um reino sem poder, está completamente enganado. Este é um reino que não será jamais abalado, é um reino que tem um futuro certo e garantido, é um reino que vai subsistir pela eternidade, enquanto o reino das trevas será completamente destruído, aniquilado e, mais ainda, julgado pela justiça divina de um Deus justo, um Deus que sabe o que quer e que vai julgar a sua vida por justamente fazer o que você quer, por seguir o curso deste mundo e por se revoltar contra Deus, achando que você pode ser independente de Deus. Este vai ser o seu pecado maior, a sua maior condenação é esta, de você dirigir a sua própria vida se revoltando contra Deus, independendo de Deus. Isso é uma presunção, querer independer de Deus que criou o universo todo e que dirige o universo. E se o homem se revolta contra Deus, vai encontrá-lo como juiz e vai encontrar condenação. Escolha então o que você quer. Ou você gozará por alguns anos, poucos anos, talvez um pouco mais, um pouco menos, dependendo da sua longevidade, gozará aqui na terra dos prazeres mundanos, dos prazeres da revolta contra Deus, dos prazeres que independem de Deus. Mas o seu futuro será tenebroso, um futuro de condenação, por causa desse pecado de presunção de independer de Deus. Ou você escolherá o reino de Deus, por ora, um reino de privações, de sofrimentos aqui na terra, quem sabe, mas que tem um futuro glorioso. E esse sofrimento na terra não é um sofrimento verdadeiro, é um sofrimento, se for o caso, na carne, na aparência. Mas intimamente existe alegria, existe paz. O mundo não tem paz, a paz é característica do reino de Deus. O mundo não tem justiça, a justiça só existe no reino de Deus. O mundo não tem tranquilidade, o mundo não tem honestidade, isso não existe no mundo, não se fala nisso no mundo, mas no reino de Deus existe a verdade. No reino de Deus existe a sinceridade que você não encontra no mundo. É ou não é verdade o que eu estou lhe dizendo? Você encontra sinceridade neste mundo? No mundo em si, não.
Somente no reino de Deus existe a sinceridade, porque é necessário que se seja sincero para entrar no reino de Deus. E se você não for sincera, se você não for sincero praticando a verdade, jamais você entrará no reino de Deus. Jamais você terá o futuro junto de Deus. Jamais você terá a eternidade junto de Deus. Poderá esperar, com certeza esperará a condenação, o juízo final sobre você. Mas olha o que diz a Bíblia. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 2, diz que o dia do Senhor virá como ladrão, repentinamente. Como ladrão significa de repente, quando ninguém espera, Jesus Cristo, o Filho de Deus, virá e estabelecerá na terra o seu reino. Hoje o seu reino está em formação. É um reino que está se formando, é um reino que está se consolidando, é um reino que está escolhendo seus súditos, é um reino que está de portas abertas para aceitar todos aqueles, de todas as nações, de todos os lugares, de todas as classes sociais, de todas as condições, que querem praticar a verdade, querem ser sinceros, reconhecer a sua vida e querem andar junto de Deus. Estes que querem andar junto de Deus, estes que procuram a verdade, estes que procuram andar em sinceridade, estão se candidatando a entrar no reino de Deus e, entrando para o reino de Deus e praticando a verdade, encontrarão um futuro glorioso e Jesus Cristo virá para eles e eles serão os governantes com Jesus nesse reino, um reino que breve, prestes há de se manifestar. Dentro em breve, Jesus Cristo voltará. A mensagem da esperança que prega os discípulos, os filhos do reino de Deus, os discípulos de Jesus Cristo, pregam a mensagem de que Jesus voltará. Jesus virá muito breve e a esperança que os anima, a certeza de que eles têm um reino superior, um reino celestial, um reino garantido. Essa mensagem os anima, essa mensagem os consola, essa mensagem os faz pensar nas coisas que são do céu, nas coisas que são de uma natureza não terrena, não animal, não carnal, não pecaminosa, uma natureza eterna, uma natureza sublime, uma natureza que não se confunde com a natureza humana, uma natureza que não se confunde com as coisas correntes deste mundo, não se mistura com os valores passageiros, provisórios e enganosos deste mundo. Este mundo é, na verdade, enganoso. Só há engano, insinceridade, falsidade, hipocrisia. Não há verdade no mundo. A verdade é característica do reino de Deus. Se você encontrar Jesus, você encontra a verdade. Se você andar em verdade, você pertencerá ao reino de Deus. E o reino de Deus não é constituído daqueles que são perfeitos, porém é constituído por aqueles que andam na verdade, aqueles que andam em sinceridade. Meu amigo, minha irmã, você quer andar em sinceridade? A sua vida diante de Deus está neste caminhar? A sua vida está andando nessa direção? Há sinceridade em você? Ou você está seguindo uma religião para simplesmente satisfazer ao seu eu? Ou para garantir presumidamente algo por seus méritos? Se você quer andar na verdade, reconheça tudo que você é. Olhe para dentro de você. Não se engane a si próprio. Não se engane a si. Não engane a ninguém, porque Deus não se deixa enganar. Não engane a ninguém, não engane a si próprio, mas seja sincera. Seja sincero, abra o seu coração para Deus. Sendo sincera, andando na verdade, você encontrará Jesus, você caminhará em direção a esse reino superior, um reino celestial que é o reino dos céus. No reino dos céus, tudo é paz, é tranquilidade, é amor, é felicidade e há uma gloriosa esperança de que dias felizes e melhores virão para sempre. Quer andar por esse reino? Que Deus abençoe a sua vida.